Olá, boa noite, amados e amadas. Glórias a Deus e aleluias. Louvado seja o Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Queridos e amados, a paz do Senhor a todos e a todas. Hoje, na oração da noite, vamos descobrir o que são os anjos e o que eles fazem, queridos e amados. Você acredita em anjos? Você acredita que tem um anjo da guarda só do seu lado? Ou são vários anjos mandados por Deus para batalhar pela sua vida e para te socorrer? Queridos e amados irmãos, vamos ver e conhecer mais sobre os anjos, queridos e amados. Em toda a Bíblia existe pelo menos 300 referências a anjos, queridos e amados. 300 referências a anjos. Só que se divide, queridos e amados, em querubins, né? Em arcanjos, né, queridos e amados? E aí por diante. Sendo que o mais forte deles, queridos e amados, é o Miguel e o Gabriel, né, queridos e amados? Que eles lutam aquelas batalhas mais fortes, assim como, queridos e amados, você vai ver aqui na sequência que a Bíblia mesmo nos mostra, queridos e amados. Vamos ver e conhecer mais sobre os anjos, né, queridos e amados irmãos? No Antigo e no Novo Testamento, queridos e amados, sempre vemos anjos trabalhando em favor dos filhos de Deus. Agora eu vou te mostrar aqui uma passagem, queridos e amados, onde um filho de Deus foi preso e vamos ver o que aconteceu, queridos e amados. No livro de Atos, queridos amados, fala do livramento que um anjo veio dar, queridos amados, a o apóstolo Pedro quando ele foi preso. E Pedro foi preso por quê, queridos amados? Pedro ele foi preso simplesmente por pregar a palavra do Senhor Deus, assim como eu prego, assim como você prega a palavra de Deus, sempre na verdade, queridos amados. Satanás usou os seus para prender Pedro, queridos amados. E vamos ver o livramento que o anjo deu a Pedro, queridos amados, aqui. Vejamos aqui o que o livro em Atos 12, Atos capítulo 12, versículo 6 ao 9, queridos amados. E diz assim: Na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre dois soldados. Ou seja, queridos amados, Herodes colocou soldados fora e dentro da prisão de Pedro estava. E Pedro ainda estava mais acadeado, queridos amados, algemas. Vamos dar sequência. Na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo a julgamento, Pedro estava dentro. Pedro estava dormindo entre dois soldados, preso com duas algemas. E sentinelas montavam guardas à entrada do cárcere, ou seja, tinha mais dois fora, queridos amados, da cela montando guarda. Um homem que não tinha arma, um homem que não fazia mal a ninguém, só pregava a palavra, queridos amados. Vejamos aí o que um homem envolvido por Satanás pode fazer com um ser humano, queridos amados, que simplesmente prega a palavra de Deus. Então, queridos amados, vamos dar sequência aqui. E vamos dar sequência. Repentinamente apareceu um anjo do Senhor e uma luz abriu na cela. Ele tocou no cadeado, ele tocou no lado de Pedro e ao acordar levantou-se, né? Pedro levantou-se e disse ele. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro e o anjo lhes disse: vista-se e alcance as sandálias. E Pedro assim fez. E Pedro assim fez. Disse-lhe:
ainda, o anjo, ponha a capa e siga-me. E saindo, Pedro o seguiu, não sabendo que era real o que se fazia, né, o que se fazia por meio do anjo. Tudo lhes parecia uma visão. Queridos e amados irmãos, aqui Pedro estava em um profundo sono, quando o anjo veio, quebrou os cadeados, entrou na frente dos guardas, porque os guardas tinham dois do lado de Pedro dentro da cela e dois fora. E esses guardas não dormiam, eram sentinelas. Quando fala sentinelas, é porque eles não dormem, queridos amados. Eles ficam ali, né, acordados, queridos e amados. Eles ficam acordados, queridos amados. Eles não dormem porque são sentinelas. E Pedro, queridos e amados, foi acordado rapidamente. O anjo chegou e falou: Pedro, acorda, levanta-te, pega tuas sandálias, veste-te e pega também a tua capa. Ou seja, o que era de Pedro era santo. Ele não queria deixar ali dentro, queridos e amados. Foi ordem de Deus que ele levasse tudo. E ali, queridos e amados, Pedro saiu. E quando Pedro saiu dali, Pedro pensava que era um sonho, imaginava que era um sonho. Só quando ele saiu, queridos e amados, foi que ele se tocou que era real. E a Bíblia diz que quando Pedro foi preso, a igreja orou muito por Pedro, queridos amados, fervorosamente por ele. Em resposta a esse clamor, o Senhor enviou um anjo para libertar o apóstolo. E Pedro estava naquele momento no cárcere, em um sono tão profundo que o anjo teve que bater nele para despertá-lo. E as algemas de Pedro caíram, queridos e amados. E Pedro foi embora. As portas se abriram e Pedro foi embora, passou no meio daqueles homens. E aqueles homens, queridos e amados, eles não conseguiram enxergar, porque era Deus que estava ali, era o anjo de Deus que estava ali. Queridos e amados, anjos, queridos e amados, ajuda sim muitos servos e servas de Deus em momentos. Eu conto de mim, queridos e amados. Eu, quando estou em batalha espiritual, porque muitas vezes a gente passa por batalha espiritual. Queridos e amados, uma das coisas que acontece com o corpo é o que ele ensina. O corpo fica frio quando o inimigo ele quer fazer algo contra você, quando ele quer causar algum dano na sua vida. O seu corpo esfria. E você está ali orando naquela batalha espiritual. E você sente aquele corpo esfriando. Mas quando chega a presença do Senhor Deus, que você sente que os anjos estão batalhando por você, pela sua vida, o seu corpo esquenta, queridos amados. E ali Satanás perdeu a batalha. Porque Deus nunca perdeu e nem nunca vai perder para Satanás, queridos amados. Queridos e amados irmãos, eu vou mostrar para vocês uma parte da Bíblia cujo, queridos e amados, fala que um só anjo, queridos e amados, que um só anjo matou, queridos e amados, mais de 10 mil homens. Eu vou mostrar para vocês mais aqui na frente, queridos e amados, e você vai entender. Ouça bem, queridos e amados, há cerca de muitos anos antes de Cristo, existia um rei chamado Ezequias em Jerusalém. Certo, queridos e amados? Em Jerusalém. Ele era filho do rei Zacás e assumiu o trono com 25 anos de idade. Ele era muito temente a Deus, queridos e amados. Queridos e amados irmãos, ele acabou com toda a idolatria, queridos e amados. Por isso ele arrumou muita inimizade. Mas ele acabou com todo o ocultismo que existia em Israel, queridos e amados. Ele foi um dos, vamos dizer assim, queridos e amados, servos do Senhor Deus verdadeiramente. Ele não foi daqueles que corta dos dois lados, mas ele foi verdadeiramente um homem de Deus, queridos e amados. E aí veio uma ameaça contra ele, queridos e amados. Era muito comum a idolatria naquela época, assim como também tem hoje ainda, queridos e amados. Vocês sabem que existem pessoas que adoram imagens, mas Ezequias não ficou conhecido apenas por esse feito, mas pela forma que o Senhor agiu na sua vida, queridos e amados. Queridos e amados irmãos, ele caiu muito doente.
o rei Ezequias. Ele adoeceu, né? Queridos e amados irmãos. E ali o profeta foi até ele e disse, falou desta maneira, queridos e amados. O profeta foi diante de Ezequias e falou, assim diz o Senhor, ponha em ordem a sua casa, pois você vai morrer, não se recuperará da enfermidade, queridos e amados. E aqui, queridos e amados irmãos, como o profeta foi até ele, né, queridos e amados irmãos, e falou essa frase, Ezequias ficou muito... E quem levou aquela notícia para ele, queridos e amados, foi o profeta Isaías. Está em 2 Reis, capítulo 20, versículo 1, queridos e amados. E o profeta, né, repetindo para vocês, chegou e falou, assim diz o Senhor, ponha em ordem a sua casa, pois você vai morrer, não se recuperará. Queridos e amados, ali Ezequias, queridos e amados irmãos, lógico, ele ficou muito triste, ele chorou muito, queridos e amados. Mas ali naquele choro, queridos e amados, naquele choro, ele ficou ali, voltou-se ali, encostou a cara na parede, queridos e amados, ajoelhou-se e pediu ao Senhor Deus, queridos e amados, rogou ao Senhor Deus. Queridos e amados irmãos, e ali o Senhor Deus, por bondade e misericórdia, revogou aquela sentença, queridos e amados. Muitas pessoas falam, queridos e amados, que o pôr a casa em ordem de Ezequias era, vamos dizer assim, providenciar um substituto, um filho, né? Conseguir treinar um filho para assumir o reinado, queridos e amados. Foi isso que o Senhor Deus disse para ele. Mas Ezequias, né? Ele clamou ao Senhor, queridos e amados. Ele pediu ao Senhor, né, queridos e amados? Ele clamou ao Senhor Deus. Queridos e amados, ele virou ali o rosto para a parede, chorou muito e pediu a Deus mais tempo de vida. O profeta Isaías, que já estava perto ao portão de saída da cidade, retornou à presença do rei Ezequias. Por ordem de Deus, ele disse que o Senhor Deus acrescentaria mais 15 anos de vida. E ainda, queridos e amados, Deus deu um sinal a Ezequias, atrasando o relógio, né, queridos amados? Que era um relógio de sombra, né, construído pelo rei Acaz. Queridos e amados, agora que você já conheceu o rei Ezequias, vamos à história do anjo que matou milhares de soldados em apenas um dia, queridos e amados. E a história, queridos e amados, ela começa assim. A Síria, queridos e amados, que era vizinha de Israel, era considerada a potência daquela época. Era considerado o maior exército, o exército mais forte, era como se fosse os Estados Unidos. Só que cruel, queridos e amados. Os guerreiros eram cruéis, eles matavam porque eles gostavam de matar. Eles não só matavam, mas tiravam a pele, eles deixavam um rastro de sangue e muita destruição. Estes eram os soldados, queridos e amados, da Síria, que se voltaram contra Israel. Eles conquistaram todas as cidades de Israel. Só faltava Jerusalém, queridos e amados, para eles conquistar das duas tribos de Judá, que era exatamente Israel, queridos e amados. E eles já tinham invadido o povoado vizinho, né? A Síria já tinha invadido o povoado vizinho, só restava a capital, que era Jerusalém, onde o rei estava, queridos e amados. O rei Ezequias estava. E o rei Ezequias se sentiu muito ameaçado e ele tentou convencer o rei da Síria a invadir Israel. E ele ofereceu, queridos amados, um valor muito alto. Toda a prata, todo o ouro que existia nos cofres de Jerusalém, queridos amados. Chegando até o ponto de tirar o ouro, queridos e amados, do templo, das portas do templo. Queridos e amados, leia o que está escrito em 2 Reis, capítulo 18, queridos amados, que fala sobre isso. Leia aí comigo, me acompanhe. Ezequias, rei de Judá, enviou esta mensagem ao rei da Síria. Em Laquis, cometi um erro para
de atacar. Ou seja, ele falou: eu cometi um erro, pare de atacar a nós, né? Ezequias falando para o rei da Síria. Né? Pare de nos atacar, e eu pagarei tudo o que exigir ou o que exigires. E o rei da Síria cobrou de Ezequias, rei de Judá, 10,5 toneladas de prata e 1,50 tonelada quilos de ouro. Assim, Ezequias lhe deu toda a prata que se encontrou no templo e na tesouraria do palácio real. Nessa ocasião, Ezequias, rei de Judá, tirou o ouro com que havia coberto as portas e batentes do templo do Senhor, e o deu ao rei da Síria, queridos e amados. Imagine, queridos e amados, um rei que está encurralado, pagando para o seu ameaçador, que vinha com um exército esmagador, queridos e amados, que era o exército da Síria, que era a maior potência da época, chegando, queridos e amados, a tirar tudo que existia nos cofres e até, queridos e amados, o que estava nas portas e batentes do templo do Senhor, queridos e amados, e o deu ao rei da Síria. Queridos e amados irmãos, Ezequias estava disposto a tudo para proteger Jerusalém, queridos e amados. E o que faz o rei da Síria? Eis aí o erro, queridos e amados. Se ele pega a prata e o ouro e vai embora, né, não ataca o povo do Senhor, ele, queridos e amados, cometeu um erro muito grave que os homens cometem comumente. Desafiou não só Ezequias, queridos e amados, mas ele desafiou o Deus vivo. Queridos e amados, é o erro mortal. Ele falou que, assim como derrotou os outros deuses das outras nações, também aquele Deus que é o nosso Deus não iria evitar ele. Será Queribe falando, queridos e amados, de invadir Jerusalém, queridos e amados irmãos. Um erro grave, porque quando desafiamos o ser humano, queridos e amados, tá tudo bem, mas quando desafiamos o Deus vivo, é um erro muito grave. Vejamos aqui, queridos e amados, o que está escrito na palavra de Deus sobre esse trecho em Isaías, capítulo 37, versículo do 10 ao 13. Diz assim: não deixe que o Deus no qual você confia, né, isso era Senaqueribe, o rei da Síria, né, que vinha contra Israel, dizendo ao rei de Israel, cometendo um erro grave, queridos amados. Ele disse assim: não deixe que o Deus que você confia o engane, quando diz a Jerusalém não será entregue nas mãos do rei da Síria. Com certeza você ouviu o que os reis o rei da Síria tem feito a todas as nações, e como as destruirá por completo. E você acha que se livrará caso os deuses da nação que foram destruídas pelo mesmo antepassados os livrará? Os deuses de Gozan, de Har e de Rezaf e dos descendentes de Eder, que estavam em Telassar, onde estão o rei de Amarte, o rei de Apage e o rei da cidade de Sefavai, de Ramar e de Ivar. Queridos e amados, aqui
foi onde ele cometeu o erro. Porque todos esses deuses que ele citou aqui, nenhum é Deus. A diferença é que ele pode blasfemar contra esses deuses que ele invadiu as cidades, derrotou, e não vai acontecer nada. Mas ele blasfemou contra o Deus vivo, queridos e amados. O Deus de Israel, o Deus de Jerusalém, o nosso Deus, ele cometeu o erro quando ele blasfemou contra o nosso Deus. Se ele fala o que ele quisesse falar para Ezequias, estava tudo bem, queridos e amados. Mas ele, queridos e amados, blasfemou contra o Deus vivo. Isso é um erro imperdoável. Deus não perdoa, queridos e amados. Bem, queridos e amados irmãos, ele, ao cometer este erro, ele despertou, queridos e amados, sabe, uma força de vontade em Ezequias, porque todo aquele que crê no Deus vivo não gosta de ver, queridos e amados, alguém blasfemando contra o Deus vivo, o Deus de Israel, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o meu Deus, queridos e amados. A gente ficamos furiosos quando vemos que alguém blasfema contra o nosso Deus, queridos e amados. E sabemos, porque sabemos o poder do Deus vivo, queridos e amados, porque ele já mostrou para nós e para todos o quanto ele é, e só ele é, queridos e amados. Só existe ele, não existe outro Deus. Queridos e amados irmãos. E aqui o rei da Síria, queridos e amados, vacilou. E ali Ezequias foi na frente do templo, diariamente vestindo roupa de saco, jejuando e clamando ao Senhor Deus, e orando, e apresentou, queridos e amados, aquela carta. Eis aqui, Senhor, essa afronta é sua, queridos e amados, porque essa afronta pelo rei da Síria foi por carta, queridos e amados. Então, o Senhor Deus mandou o profeta Isaías ir até Ezequias, prometendo que ia livrar o seu povo, queridos e amados. Vejamos o que a palavra de Deus fala aqui, queridos e amados, em Isaías 37, do versículo 21 ao 35, diz assim: Então Isaías, filho de Amon, enviou uma mensagem a Ezequias. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: ouvi a sua oração acerca de Senaqueribe. Ou seja, ele estava falando do rei da Síria, né? Acerca, né, do rei da Síria. Rei da Síria, está esta palavra que o Senhor falou contra ele: vigie a cidade de Sião, desprezo e zomba, né? E zomba de você a cabeça, enquanto você foge de quem você zombou, e contra quem blasfemou, contra quem você a voz, e contra quem levantou seus olhos arrogantes contra o Santo de Israel, ou seja, contra Deus, né? Por isso, assim diz o Senhor acerca do rei da Síria: ele não entrará nesta cidade. E é o Deus vivo que está dizendo, queridos amados. Portanto, ele se prepare, né? Ele não entrará nesta cidade e não atirará aqui uma flecha sequer, né? Não virá diante dele com escudo, nem construirá rampas de cerco contra ela. Pelo caminho por onde veio, voltará. Não entrará nesta cidade, declara o Senhor. Eu defenderei esta cidade e a salvarei por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Queridos e amados, aqui ele comprou uma briga muito grande com o Deus vivo, né, queridos amados?
Erro grosseiro de muitos homens, queridos e amados. Porque tem poder, né? Porque muitas das vezes tem influência. Eles têm esse costume, né, queridos e amados, de não respeitar os servos de Deus. E mentirem, né, muitas das vezes, zombarem, né, queridos e amados. Mas a resposta de Deus está aí, queridos e amados. Está aqui na Bíblia. Isaías 37, né? Do versículo 21 ao versículo 35, queridos e amados. Por isso, assim diz o Senhor acerca do rei da Síria: ele não entrará nessa cidade e não atirará uma flecha sequer. Não virá diante dela com escudo, nem construirá rampas de cerco contra ela. Pelo caminho por onde veio, voltará. E não entrará nessa cidade, declara o Senhor. Eu defenderei essa cidade e a salvarei, por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Assim diz o Senhor, queridos amados. E foi desta forma, queridos e amados irmãos, naquela mesma noite, enquanto o rei da Síria estava, né, queridos e amados, com o seu temoroso, grandioso exército em volta da cidade, cercando a cidade, né, queridos e amados, o Senhor Deus mandou um anjo, queridos e amados, um só anjo. E o anjo matou 185 mil soldados, queridos amados. Um anjo só. E Seraqueribe ficou atordoado, enlouqueceu, queridos amados. Quando viu todos os seus soldados mortos, ficou só ele e mais algumas pessoas para contarem a história. Queridos e amados irmãos, quem desafia o Senhor Deus é assim, queridos amados. Com Deus ninguém brinca. Deus não é homem para que minta, Deus não é homem para que prometa e não cumpra. Certo, queridos amados? Passará céus e terras, mas a palavra do Senhor não passará sem se cumprir. E aquele rei da Síria fugiu para nunca mais voltar, queridos amados. E mais, tempo depois, aquele mesmo rei Seraqueribe, rei da Síria, que era tão poderoso, ele estava adorando os seus deuses pagãos, e ali foi morto pelos seus próprios filhos, a facadas, apunhaladas, queridos amados. Enquanto Ezequias e a cidade de Judá continuaram prosperando, queridos e amados irmãos. Amém? Glórias a Deus, queridos e amados. Temos que dar glórias a Deus. Queridos e amados irmãos, o que fica de ensinamento do nosso vídeo de hoje? É que Ezequias, homem temente a Deus, queridos e amados, fez o certo. E assim, queridos e amados, saiu como vencedor. Se humilhou ao Senhor Deus, se humilha ao Senhor e diante dos homens é exaltado, queridos e amados. Por isso, vamos encerrar essa oração se humilhando ao Senhor e clamando ao Senhor, orando, queridos e amados, o Pai Nosso. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu santo nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, do mal, pois teu reino, Senhor, o poder, a honra e a glória, hoje e amanhã e para todos sempre. Amém, queridos e amados. Glórias a Deus e aleluias. Louvado seja o Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Fica na paz, Senhor. Uma boa noite a todos e a todas.